Eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista em Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês mensagens de consolo, conforto, também de ensino, instrução da Palavra de Deus nesses tempos de pandemia, tempos difíceis que estamos vivendo. Estamos agora no mês de maio, em meados do mês de maio, e temos falado nesse mês sobre a família. E hoje nós queremos falar sobre uma das passagens mais famosas quando se fala da família, que é o capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 14. Então, no livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14, lemos o seguinte: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, e lhes fará mal, e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: Não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: Sim, somos testemunhas. E Josué continuou: Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Esta passagem, principalmente a frase eu
e a minha casa serviremos o Senhor, é uma das mais usadas da palavra de Deus para falar sobre a família, para ensinar sobre a família, para pregar sobre a família. Esta passagem nos fala de uma grande escolha, de uma grande decisão. Josué conclama o povo a fazer uma escolha ali em Siquém, nesse final da sua caminhada pelo deserto, já pronto para conquistar a terra prometida. E então Josué diz a eles, agora vocês escolham a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Já escolhemos, já fizemos a nossa escolha. E essa foi a grande decisão de Josué e sua família. E essa também é a grande decisão de toda e qualquer família cristã. Na vida precisamos fazer muitas escolhas importantes. Muitas. Mas sem dúvida nenhuma, esta é a escolha mais importante de todas. Mas quando se fala sobre essa passagem, muitas vezes algumas coisas passam despercebidas, né? E uma dessas coisas é que servir ao Senhor é uma escolha. Alguém vai dizer, não, mas isso está lá na Bíblia. Não, mas o que eu quero dizer é que servir ao Senhor é um ato de vontade, é um ato voluntário. Quer dizer, ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Ele precisa decidir por si mesmo, cada uma pessoa. E isso vale para toda a família. A família só servirá ao Senhor quando cada membro fizer a sua escolha pessoal. Eu costumo dizer que não existe cristão filho de pai cristão. Explico. Não existe cristãozinho, não existe alguém que, porque nasceu filho de um pai cristão e filho de uma mãe cristã, ele então se torna automaticamente cristão. Igrejas que praticam o batismo infantil, infelizmente, ainda que não pensem assim, isso fica implícito, insinuado no próprio batismo infantil. Porque não existe cristãozinho. Se você nasceu numa família cristã, você também precisa fazer a sua escolha de ser um cristão. Ou melhor dizendo, se você nasceu de pais cristãos, se sua mãe era cristã quando você nasceu, se seu pai era cristão, você também precisa fazer a sua escolha. Servir ao Senhor é uma escolha. É isto que Josué deixa bem claro. Vocês agora têm que escolher. Josué coloca o povo numa situação em que havia duas alternativas. Servir aos deuses falsos, aos quais eles já estavam acostumados e que eles conheciam além do Eufrates e até mesmo daquela terra que eles estavam conquistando, ou então servir ao Deus verdadeiro. Não é? E hoje nós estamos nessa mesma situação, né? Precisamos fazer essa escolha. Deuses falsos ou Deus único e verdadeiro? Então, primeira coisa que é preciso deixar bem claro, não é? Que não são os pais, né? Quer dizer, não é o pai, não é a mãe, que por declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que fará com que a sua família toda sirva ao Senhor. É preciso que cada um faça a sua escolha. O pai fez a escolha? Muito bem. Né? A mãe fez a escolha? Muito bem. Agora os filhos também precisam fazer a sua escolha.
A outra coisa que às vezes passa despercebida, né, nessa passagem, mas isso nem tanto. Realmente, talvez seja aquilo que é dado mais ênfase quando se fala sobre essa passagem, que servir ao Senhor é a grande escolha da vida. Veja bem, já há pouco dissemos, né, que cada um precisa fazer a sua decisão de servir ao Senhor. Mas não se trata de uma mera frase, servir ao Senhor. Infelizmente, essa frase foi muito banalizada, né? Na verdade, essa é a grande escolha da vida, porque servir ao Senhor é uma expressão que quer dizer o seguinte: ser servo, né, e estar sob domínio do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, ser um cidadão do reino de Deus. Reino é governo. Então o reino de Deus é o reino onde Deus governa. E ser um cidadão do reino de Deus é ser como aquilo que Jesus disse que Nicodemos precisava ser: nascer de novo. Ser transformado numa nova criatura pela fé em Cristo. Então, por isso, seguir a Cristo, servir a Cristo, ser salvo por Jesus Cristo é a grande escolha da vida. É uma escolha acertada, não é? Porque todas as outras escolhas são erradas. Então essa é a única escolha certa, não é? E é uma escolha absolutamente necessária. Porque Jesus diz que só há duas direções, dois caminhos que o ser humano pode escolher, né? O caminho estreito, que conduz à vida, ou o caminho largo, que conduz à perdição. Então, é necessário, é urgente e é impositivo, podemos dizer assim, que se faça uma escolha. Você tem que fazer a escolha, né? E são duas alternativas. Como eu disse, a escolher servir a Cristo e seguir a Cristo e ser salvo por Jesus Cristo, crer em Jesus e viver sob o domínio e senhorio de Jesus é a escolha certa, porque as outras são erradas. E é necessário para você realmente acertar na vida, né? Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio a enchente, quando vieram as tempestades, os ventos, os raios e trovões, não puderam destruir aquela casa. Quer dizer, para você ser vitorioso contra as adversidades e para você ter a vida eterna, quer dizer, para quando você enfrentar a morte, você passar da morte para a vida, então você precisa escolher servir ao Senhor. Servir ao Senhor é a grande escolha da vida. E uma coisa também que às vezes passa despercebida nessa passagem é que servir ao Senhor é um compromisso de aliança, ou, usando outra palavra, é um pacto que você faz com o Senhor, com Deus. E um pacto, ele é bilateral, não é? Quer dizer, ele tem dois lados. Tem o seu lado, tem o lado de Deus. Assim era a aliança daquele povo com Deus. O próprio povo reconhece que Deus o tirou lá do Egito, o conduziu no deserto, o introduziu na terra prometida, e Deus
o abençoou de todas as formas possíveis. Porém, né, para os que conhecem a história bíblica, sabem que aquele povo, o tempo todo, rejeitou a graça e a misericórdia de Deus, rebelou-se contra o senhorio de Deus, murmurou contra Deus. Infelizmente, aquele povo se comportou muito mal. E mesmo depois de ter conquistado a terra prometida, séculos mais tarde, aquele povo escolheu os falsos deuses, caiu numa idolatria desenfreada, de tal maneira que Deus o castigou severamente, de um modo terrível. A sua capital, Jerusalém, foi invadida por um exército poderoso inimigo, o templo foi destruído, as casas foram queimadas e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então, eles tinham rompido a aliança pelo seu lado. Deus nunca deixou de cumprir a sua parte da aliança. Deus nunca deixa de cumprir a sua parte da aliança conosco. Então, servir ao Senhor é um pacto, é uma aliança que você faz com Deus. E essa aliança é uma aliança que é selada com o sangue de Cristo. Quando Jesus ensina sobre a ceia, quando ele instituiu a ceia, ele diz, esse é o sangue da aliança. Quer dizer, quando ele usa o vinho ali como símbolo, né, do seu sacrifício de sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Então Deus propõe a gente, propõe a nós, propõe a você, propõe a mim, um pacto em que ele oferece o seu próprio Filho como sacrifício para nos salvar. E eu pergunto, né, se Deus foi capaz de nos amar tanto assim, de oferecer tanta graça, de revelar tanto amor, tanta misericórdia por nós, ou para nós, ou acerca de nós, então, o que nós vamos fazer com isso? Né? Qual será a nossa resposta? Né? Então, servir ao Senhor é um compromisso de aliança, uma aliança que nós temos com Deus para sempre, de fazê-lo o Senhor das nossas vidas, de obedecer a sua palavra, de fazer aquilo que Ele manda fazer, e assim teremos feito a grande decisão da nossa vida. Josué, como nós já dissemos, colocou o povo numa situação em que havia duas alternativas: servir aos deuses falsos ou ao Deus verdadeiro. Hoje nós também estamos na mesma situação. Há muitos deuses falsos nos tentando e nos atraindo, né, para adorá-los. Então, você vai adorar esses deuses falsos ou você vai adorar e servir e viver para o Deus verdadeiro? Faça a escolha certa. Tome a grande decisão da sua vida. Que Deus abençoe. Amém.